Pastor Hugo. Meus irmãos, desde sexta-feira temos contado com a participação do pastor Hugo Sampaio entre nós. Pastor Hugo é uma pessoa muito querida da nossa família e nós louvamos a Deus pela sua vida. Ele começou o seu ministério com juventude, como pastor de adolescentes da Primeira Igreja Batista de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Depois foi para a Barra da Tijuca, um bairro da cidade do Rio de Janeiro, onde serviu ao Senhor ali como pastor de jovens daquela igreja por mais uns 11 anos. 11 anos. E há 1 ano e meio está trabalhando também como pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro, do Itapemirim, ali no Espírito Santo. Ele está acompanhado da sua querida família. Vou pedir a irmã Juliana e a Bia para ficarem de pé e serem conhecidas e saudadas por nossa igreja. Muito obrigado, podem se assentar. Tem sido uma bênção receber essa família entre nós desde sexta-feira e louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações pela instrumentalidade do seu servo. Hugo é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor que Deus preservou para que estivesse ainda entre nós servindo ao Senhor nosso Deus. Hoje à noite ele compartilhará o seu testemunho de luta contra a Covid em 68 dias de internação, dias extremamente difíceis pelos quais ele viveu, sua esposa viveu, e nós queremos realmente agradecer a Deus por ter preservado a vida desse servo, para que ele pudesse estar hoje aqui entre nós e pudesse estar ainda neste mundo servindo, sendo bênção, encorajando a tantos jovens, a tantos adolescentes a permanecerem nos caminhos do Senhor. Amém. Ou a se voltarem para o Senhor. Amém. Mais uma vez, amado, seja bem-vindo entre nós. Deus o abençoe. Amém. Bom dia a todos. Muito prazer e alegria de estar com vocês. A nossa família está muito grata ao Senhor, grata a cada um pela hospitalidade, pela receptividade, por tanto carinho que vocês têm colocado a nós. A gente fica constrangido, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta generosidade que os irmãos têm nos recebido. Juliana, aquela torta apareceu, você já está sabendo? A gente agradece, viu, por todo o carinho que vocês estão dando a nós. Como o pastor falou, cresci em São João de Meriti, uma cidade da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Cresci na Primeira Igreja Batista, amarrei os cadastros pela primeira vez dentro do berçário da igreja. E aí a gente, conversando esses dias, chegamos à conclusão que eu não era ex-nada, porque geralmente alguém tem um testemunho para dar, né? Ou é um ex-viciado, ex-alcoólatra, ex-presidiário, ex-alguma coisa, e aí eu não era ex-nada, até março de 2021, que aí eu passei a ser um quase ex-morto. Então, se você tiver alguma curiosidade para saber dessa história, eu convido você para estar aqui à noite conosco, e nós vamos compartilhar da palavra, mas também conversar um pouquinho sobre o milagre que o Senhor fez na minha vida, e eu espero que possa também abençoar a sua vida e, a partir do nosso testemunho, influenciar a vida de outras pessoas, porque é sobre influência que nós temos falado nesse fim de semana. Trago um abraço da querida Primeira Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim, a Igreja Batista da Capunga, assim também como do pastor Zildo, que é o nosso pastor, a todos, ao pastor Marcos, a toda a igreja. Estamos juntos aqui, felizes com os irmãos, para compartilhar da palavra. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, ou o aplicativo aí da sua Bíblia que você tem no seu smartphone, no texto de Lucas, no capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 35, sobre uma história que é muito conhecida, e até ontem
nós ouvimos um pouco dessa passagem, cantamos uma canção a respeito dessa passagem, e hoje nós vamos estar lendo o texto bíblico e fazer uma reflexão sobre igreja influente e relevante para a sociedade. Igreja influente e relevante para a sociedade. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram ele, e desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos, que palavra maravilhosa, que história incrível, na qual a gente pode tirar aqui diversas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, e naquilo que hoje vamos compartilhar e ler, a partir daquilo que a gente pode entender como ser essa igreja influente e relevante para a nossa sociedade. Uma perspectiva da igreja a partir de Jesus e do seu encontro com os discípulos no caminho de Emaús. Uma vez, estudando sobre os sermões do pastor Isaltino Gomes, esse pastor Marco vai lembrar, pastor Guimel, pastor Bené, nós encontramos ali um vasto material, vastos escritos dele, e num deles eu achei algo muito, muito rico, dentre tantas coisas, e ali ele falava sobre relevância.
E ele pontuava algumas coisas que quero trazer com você aqui, para a gente pontuar também, e a gente pensar e refletir sobre o que significa ser relevante nesse tempo. E ele coloca de uma forma interessante, e ele vai expressando para a gente, em alguns momentos como forma negativa, em outros como forma positiva, mas a gente percebe e vai entender melhor o que é relevância quando a gente compreende essas realidades. A primeira coisa é que relevância não é contemporaneidade. Relevância não é contemporaneidade. Nem tudo que é contemporâneo é relevante. A contemporaneidade, ela é importante para a gente entender o contexto que estamos inseridos hoje, mas nem tudo é relevante. E eu tentei ficar pensando o que poderia então ser algo contemporâneo e que não seja relevante. E fiquei pensando que existem hoje diversos tipos de entretenimento, de coisas que assistimos, principalmente alguns reality shows que a gente entende que é algo super contemporâneo, mas que não traz relevância para a gente, que não traz crescimento para a gente, que não traz o desenvolvimento para a nossa vida. Mas existe algo, por exemplo, que é muito antigo, criado ainda ou pensado ainda lá pelos gregos, a medicina. Ela é muito antiga, mas é muito importante. Se não fosse a medicina, a maneira como Deus inspirou o homem a entender como o nosso corpo funciona, como a gente precisa cuidar do nosso corpo, ou como a gente precisa tomar os remédios certos para as enfermidades que precisamos, a gente vai entender a importância da medicina. Outra questão sobre relevância é que relevância não se quantifica. Relevância não se quantifica. A mensagem, ela é espiritual e apela para o espírito do homem, e isso o mundo não consegue quantificar ou medir. O mundo, e aqui eu me refiro ao mundo como sistema, não como o mundo, a terra criada por Deus, mas o mundo como sistema, ele não entende as mudanças que o Evangelho traz à vida das pessoas. Não tem como. Não há como o mundo perceber isso, entender isso plenamente. Então, relevância não se quantifica. Relevância vem da sua importância. E aí nós não podemos cair na cilada da mídia sobre a importância da igreja, porque a mídia hoje tenta tirar a importância, muitas vezes, desse contexto. E uma igreja não é relevante também pelo seu marketing. Por mais que hoje seja importante e muito importante a gente investir na comunicação da igreja, mas ela não é relevante pelo seu marketing, mas sim pelo valor que ela carrega. A importância tem sentido ao valor que ela carrega. E o marketing, ele nunca vai substituir a evangelização, porque marketing é uma coisa, comunicação é uma coisa, mas a evangelização é outra completamente diferente. E aqui por isso entendo que relevância vem da sua importância, porque é importante evangelizarmos, e a comunicação ser uma excelente ferramenta para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A diferença de uma coisa e outra? Mas a relevância vem da sua mensagem. A relevância da igreja está na sua singularidade. Levar a mensagem transformadora de Jesus é a mensagem central da igreja. Mensagem que traz ordem à vida do homem que está completamente desorganizada pelo pecado. Jesus é a nossa mensagem central, é Ele que torna a igreja relevante, é Ele que deve ser a nossa influência, é por Ele que nós devemos influenciar a sociedade que estamos inseridos. E aí a história de Jesus no encontro com os discípulos a caminho de Emaús possui algumas realidades parecidas com os dias atuais. E aqui eu quero relembrar algumas coisas pelas quais já conversamos isso essa semana, ou nesse fim de semana. E é importante a gente entender que hoje vivemos um tempo de
que alguns estudiosos têm chamado de pós-cristandade. E aquele momento era o momento em que a morte de Jesus já chegava ao seu terceiro dia. A morte de Jesus era algo evidente, era algo comentado. Lembra que eles perguntam: como assim você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Assim como no passado, a sociedade ainda hoje tem comentado sobre a morte de Jesus através dos seus pensadores, dos seus filósofos, e eles acham que a história acaba ali, e a gente sabe que a história não acaba ali. A segunda coisa que percebemos nos dias de hoje, e que equipara muito aquilo que está acontecendo nesse contexto que lemos, é a falta de fé. Aqueles discípulos foram impactados com a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Eles viram o milagre, mas eles não acreditaram. E aí eu pergunto a você, se você não já reparou a quantidade de cristãos que hoje dizem acreditar em Jesus, mas que não acreditam quando o seu poder é manifesto. Gente que diz que ama, que serve a Jesus, mas que na primeira dificuldade, é claro que existe a nossa humanidade, não quero tirar isso da gente e nem isentar isso completamente, mas que na primeira dificuldade não conseguem encontrar em Jesus a sua fonte de segurança, a sua fonte de paz, a sua fonte de esperança, a sua fonte de tantas coisas. Mas a gente também percebe a mente fechada. Aqueles dois homens estavam com a mente fechada, eles não conseguem fazer uma conexão com tudo aquilo que Jesus já havia dito, que os profetas haviam dito. E Jesus faz uma verdadeira explanação do que estava acontecendo, mas eles custaram entender do que Jesus estava explicando. E é exatamente algo que vivemos, a falta de compreensão do que de fato é o Evangelho, tem deixado muitos com a mente fechada para as boas novas. Mas também a gente precisa entender que assim como nesse caminho de Emaús, e assim como hoje, existe uma carência da presença de Jesus na nossa vida e na vida das pessoas. Quando os discípulos perceberam que Jesus estava com eles, refletiram o sentimento da nossa sociedade de hoje, a carência de um Deus e de um Deus poderoso em cuidado, em palavras, e aí eles falam para o outro: você não percebeu que o nosso coração ardia quando ele falava? Isso expressa, talvez de uma forma muito forte, a maneira como a sociedade hoje carece de um Deus poderoso e de um Deus soberano. Bom, assim a gente já consegue compreender o que é relevância, já entendemos a nossa realidade. Agora, o que precisamos fazer para nos tornar influentes e relevantes como Jesus? Como o corpo de Cristo, através da sua atitude, fala e mensagem, deve ser relevante diante de uma sociedade que está distante e longe do Senhor. Nesse texto eu entendo que Jesus nos aponta pelo menos 4 atitudes. E a primeira dela é a seguinte: uma igreja influente e relevante, ela se aproxima das pessoas. Uma igreja influente e relevante, ela se aproxima das pessoas. O versículo 19 diz que ele era profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de quem? De todo o povo. Diante de Deus e diante de todo o povo. A distância do contexto cristão na sociedade tem sido o maior desafio para a igreja relevante. A gente, há um tempo atrás, no século passado, para exortar uma pessoa dentro dos valores cristãos, era algo comum e até de fácil entendimento. Olha, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Olha, a moral diz que é assim que as coisas acontecem, é dessa forma que você precisa fazer. A gente tinha facilidade de explicar às pessoas, dentro do contexto cristão, algumas realidades. Só que hoje, as coisas estão completamente diferentes. Hoje é complicado, hoje a abordagem ela deve ser diferente.
A nossa comunicação deve desafiar e recontar as histórias da cultura por meio do Evangelho. É perceber naquilo que está acontecendo hoje, aonde que as pessoas podem entender a respeito de Jesus dentro do contexto que ela está inserida. Falava isso ontem, como um missionário tem que estudar, fazer o estudo do lugar que ele está indo quando ele sai para um outro país, quando ele vai para um outro estado, e ele tem que conhecer a realidade daquele local. Nós precisamos, como nunca, reconhecer que o tempo hoje é diferente do nosso tempo, e reconhecer que a gente precisa fazer uma releitura, a gente não tem que se afastar da Bíblia, da palavra de Deus, a gente não tem que se afastar dos princípios e dos valores, mas a gente tem que de alguma forma contar para eles, para que eles entendam aquilo que Jesus é, aquilo que Ele representa. A gente precisa encontrar as ferramentas certas, e aí a gente tem todo esse recurso de mídias, de tanta coisa hoje. Estamos hoje aqui num culto de uma celebração onde está sendo transmitida pela internet, que o mundo inteiro pode assistir. Estamos sendo transmitidos via rádio, aonde chega em alguns lugares que internet ainda não tem, que às vezes em algumas pessoas nem TV tem, mas está ouvindo rádio. E eu quero encorajar você que está nos ouvindo a continuar a nos ouvir, a continuar a ouvir a palavra do Senhor, a estar conosco. As atitudes de Jesus foram sempre de aproximação das pessoas, independente da sua condição social. Ele foi à casa do cobrador de impostos, mas também estava na cidade impactando a vida das pessoas. Ele estava na casa com os seus amigos, mas estava no templo trazendo a ordem ao local que deveria ser para orações e culto. Jesus estava próximo dos que tinham fome e daqueles que podiam dar um lugar de descanso. Estava próximo dos que precisavam de cura física, como daqueles que precisavam de uma mudança radical em suas emoções. Há algo precioso que Jesus nos ensina, e Ele nos ensina muito sobre ter compaixão. Talvez seja o tempo da gente reaprender sobre o que de fato significa compaixão. E compaixão tem a ver com estar com o próximo daqueles que estamos distantes. E Ele nos faz compreender uma coisa que eu achei incrível quando eu ouvi, e aqui eu quero citar, que diz o seguinte, que compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola. Vou repetir, compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola. A pergunta que faço para que a gente possa fazer uma reflexão será que temos de fato nos aproximado o suficiente da nossa comunidade? Temos nos aproximado das pessoas como Jesus se aproximou? Um dia voltava de uma visita a um sítio que iríamos fazer um acampamento lá com o pessoal da Barra da Tijuca, e aí foi um dia cansativo, a gente saiu muito cedo. Quando a gente estava voltando para casa, estava aquela chuva, aquela garoa fina lá no rio. As meninas estavam cansadas, estavam dormindo, e eu estava passando próximo à minha casa. E naquele momento eu me vi numa situação muito favorável, muito confortável, onde eu estava dentro de um carro muito confortável, onde eu me protegia da chuva, onde, se eu quisesse, podia colocar um ar-condicionado. Mas quando eu olhei para a rua, havia pessoas que não tinham lugar de morar, que estavam pegando chuva, que não tiveram condições de se alimentar como eu havia me alimentado bem. E naquele momento, olhando aquelas pessoas e me vendo na situação que eu estava, eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi a seguinte: Senhor, que as bênçãos e o cuidado que eu tenho tido em minha vida não faça meu coração esfriar diante das necessidades que muitos têm tido ao meu redor. Será que a gente consegue ter compaixão de realidades e situações que estão tão próximas da gente, que às vezes estão na nossa calçada? Eu sei que por muitas vezes é difícil ajudar alguma pessoa que vive, por exemplo, numa condição de rua,
Como tem sido difícil ter acompanhado isso lá na igreja que hoje estou, que é na primeira igreja Batista de Cachoeiro. Lá tem um trabalho fantástico chamado Mãos Estendidas, e como é difícil, como as pessoas chegam ali, elas estão arredias, elas estão vivendo outros momentos, outras circunstâncias, dão trabalho, é muito difícil. Mas é difícil porque elas não estão acostumadas a viver o que é compaixão, a ter uma boa educação como nós temos. A gente precisa se aproximar dos distantes próximos. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus é que uma igreja influente e relevante deve confrontar a própria realidade. Uma igreja influente e relevante deve confrontar a sua própria realidade. Olha o que diz o texto de Lucas 24, 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Parecia que havia um momento ali em que eles estavam ainda extasiados e eles não conseguiam compreender a realidade que eles estavam inseridos. Eles não conseguiam perceber que Jesus estava ao lado deles, que ele havia ressuscitado, que ele estava ali presente. E por vezes a gente não consegue fazer muito bem a leitura pelo qual estamos inseridos. Jesus, ao caminhar com os discípulos, encontra duas pessoas que estavam cedendo às pressões de que o Evangelho e de que Jesus havia sido um verdadeiro fracasso. Lembra que eles falam? A gente pensava que ele seria o Redentor de Israel. Eles estavam cedendo a uma pressão que nós estamos vivendo hoje. Por isso as pessoas têm chamado esse tempo de pós-cristandade, porque querem forçar e forçar-nos com a compreensão equivocadíssima de que Jesus não deu certo. É justamente o contexto no qual nos encontramos hoje. Uma verdadeira intimidação para nos fazermos acreditar que essa história de evangelho não funciona. E algumas coisas da nossa realidade eu pensei e eu vou pontuar aqui com vocês. A primeira coisa que a gente tem visto é uma espécie de polarização ou uma fragmentação do evangelho, de uma forma que o evangelho está sendo dito, sendo falado, sendo vivido de formas tão diferentes, que hoje a gente não consegue ter uma compreensão muito bem clara para a gente o que de fato é e o que de fato não é. Existem alguns canais aí de Instagram, e existe um que ele pega algumas realidades de celebrações, de cultos que acontecem, e que alguns dão errado. Não sei se vocês já viram isso, a garotada aí deve estar por dentro, do Worship Fails, BR, a galera ali está balançando a cabeça, que já viram. A gente olha aqueles vídeos que eles colocam, e tem coisas que não dá para acreditar que aquilo ali seja evangelho, mas é isso que as pessoas estão vendo lá fora. É isso que está sendo propagado. Então a gente precisa entender essa realidade que estamos vivendo. A outra é a própria relativização da fé. A fé está sendo colocada de escanteio, ela tem sido colocada de uma forma que ela não vai mais funcionar, ela não é mais praticada, ela não é mais vivida. A outra questão é a problematização do pecado. Assim como falei algo bem rápido ontem sobre isso, sobre a ideia de que hoje as pessoas estão tornando o pecado um problema. E aí, quando eu penso que um pecado é problema, eu tenho aquela iniciativa de tentar resolvê-lo sozinho. Ou, na melhor das hipóteses, você tentar procurar alguém para te ajudar. E aí você vai procurar tantos outros recursos para tentar resolver uma coisa que não vai ser ninguém que a gente conhece, ou nem que a gente conhece fisicamente agora, nesse momento, que pode me ajudar a resolver problema de pecado. Mas apenas Jesus é que pode ajudar, que pode curar, que pode tirar, que pode limpar, que pode redimir a nossa vida do pecado. Mas se eu torno o problema, eu tenho a tentação de resolvê-lo, eu tenho a tentação de ser autossuficiente, e aí eu gero uma outra realidade de pecado. A outra perspectiva que tenho visto é a
redefinição de salvação, onde as pessoas estão optando apenas por uma porção da visão que o Evangelho traz. A salvação vista apenas como uma forma mais justa de viver a vida e fazer justiça, mas uma ideia sem a ideia da redenção feita por Jesus dos nossos pecados. E aí eu gosto muito, e aí posso lembrar aqui de mais um nome, quando o pastor Gui me perguntou qual é a sua influência, aí mais um nome aqui que a gente pode colocar, que é Timothy Keller, que é um excelente escritor. E no livro Igreja Centrada, na página 321, ele traz exatamente esse contraste, algo que não podemos perder de vista em relação à relevância e missão da igreja. E eu destaquei esse texto para que a gente possa compreender isso. Diz assim: a compreensão protestante clássica do Evangelho inclui a crença de que Deus é santo e de que estamos debaixo da sua ira e maldição, mas que Jesus recebeu em nosso lugar esse castigo, essa ira e essa maldição. Quando nos arrependemos e cremos nele, somos perdoados e justificados em Cristo. Essa experiência espetacular da graça de Deus torna o cristão apaixonado por fazer justiça. O zelo do cristão por justiça brota da identidade transformadora que flui da compreensão do Evangelho. O Evangelho que proclama a salvação unicamente pela fé e não somente pelas obras, ou não pelas obras. Consegue entender? Algumas pessoas têm vinculado a questão da salvação apenas, ou da igreja, apenas para um lado social de justiça. Mas essa perspectiva, ela acontece e ela brota do coração que é justificado. Então, primeiro precisa haver o processo de rendição, o processo da redenção na nossa vida. Existe primeiro o processo de arrependimento dos nossos pecados. E aí sim, a partir disso, a gente perceber e a gente fazer e a gente mostrar ao mundo que essa justiça vem do Senhor, e mostrar para a sociedade e buscar abençoar a vida das pessoas através dessa ação que primeiro brotou do novo nascimento na nossa vida. A sociedade precisa saber que ela está sob uma condenação e que a justiça só acontece se a igreja tornar esse aspecto da salvação conhecido e relevante. Assim como Jesus confrontou com a realidade dos seus discípulos, nós também precisamos confrontar a sociedade com a sua realidade distante de Deus. Em terceiro lugar, queridos, a terceira lição que eu aprendo com Jesus nesse texto é que uma igreja influente e relevante compartilha a mesa com o próximo. Versículo 30 e 31, ou versículo 30 mais especificamente, ele diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Eu não sei se você já percebeu a ligação e o contexto que existe entre essa relação profunda que existe de relação de Jesus com a mesa. A gente sempre vê em algum contexto Jesus à mesa com os seus amigos. E se a gente for lembrar, a mesa daquela época é diferente das nossas. Hoje a gente tem cadeiras muito confortáveis, né? A mesa ela é mais alta, a gente pode sentar, a gente fica sentado numa postura bacana, correta. Mas naquela época a mesa era mais baixa. As pessoas tinham que sentar quase que no chão e se debruçar na mesa para pegar as coisas, e ali compartilhar umas com as outras, e ali viver essa relação. Podemos lembrar alguns episódios de Jesus à mesa, com Marta e Maria, com os discípulos. A mesa ela representa algo importante e que talvez a nossa sociedade tenha se esquecido com a sua individualidade e correria do dia a dia. A mesa tem a ver com intimidade. A mesa tem a ver com intimidade. A mesa tem a ver com troca, com relacionamento.
é local de alimento, é local de doação, de um esforço para estarmos juntos, e Jesus sabia dessa relação com a mesa. Então, queridos, como seremos uma igreja relevante se não estamos dispostos a alimentar a nossa sociedade com um alimento sólido que ela tanto precisa? Porque a sociedade e a cultura fast food, a nossa alimentação rápida e barata, tem se disseminado em nossa cultura e passamos a valorizar o instantâneo, aquilo que é para agora. E a gente tem sido muito desafiado esse tempo, né? Juliana e Bia, elas sabem disso, porque nós éramos do Rio de Janeiro, assim como o pastor Marcos, Soraya e tantos outros que eu acredito que também podem ter sido do Rio em algum momento da vida, e a gente é acostumado com mega cidade, com tudo acontecendo, você pede uma coisa, você imediatamente você recebe, e aquela coisa toda, aí você vai para um lugar, a Cachoeiro, e aí, eu quero um lanche, e aí o pessoal vai fazer o lanche com calma, com tranquilidade, né? E aí a gente quer resolver um problema na hora. Aí assim que a gente mudou para Cachoeiro, a gente passou uma semana muito conturbada ajudando a igreja, porque nós mudamos para Cachoeiro um dia depois que houve a maior enchente da história em Cachoeiro do Itapemirim. Um dia depois a gente chegou lá. O rio Itapemirim inundou de uma forma, ele subiu 12 metros do tamanho do seu leito normal. Todo o subsolo da igreja inundado, todo o primeiro andar da igreja inundado, faltou uns 2,5 metros para chegar no templo, porque o templo é numa posição superior. Gente, mas foi uma coisa assim, a gente limpando a igreja, e a gente arrumando casa, e aí deixamos no sábado para resolver uma questão. Aí a gente acordou tarde, né? Cansados, a gente acordou tarde, saímos umas 2 horas da tarde, vamos lá resolver o negócio que tem que resolver, Beatriz tem que ir para a escola segunda-feira, e vamos lá, e a gente saiu do carro, vamos pegar o centro da cidade, ou as lojas, tudo fechado. Gente, não é 2 horas da tarde ainda? O que está vendo? Tudo fechado. No Rio, sábado, 2 horas da tarde, ainda está começando o dia, a coisa ainda está acontecendo, e a gente quer as coisas assim, e a gente tem sido desafiado a desacelerar, a entender que a gente não precisa, que o instantâneo, ele acaba tirando da gente a perspectiva da intimidade. E aí eu perguntei para a Juliana assim, será quem que está certo? O povo lá do Rio, a gente, ou aqui o povo? Com certeza o povo de Cachoeiro está certo, porque assim eles podem ir para casa, porque assim eles podem viver em família, porque assim eles podem descansar, e não a correria frenética dos grandes centros, que tem tirado a vida das pessoas. O instantâneo não gera intimidade. O instantâneo não gera intimidade. E eu lembro de uma outra coisa que eu não sei se acontece na sua casa. Geralmente acontecia, porque a gente morava mais próximo, acontecia aos domingos. E aí todo domingo a gente ia para a casa da sogra, e era aquele negócio, éramos, 3, 5, 6, 7 pessoas, e a minha sogra fazia comida para uns 50, né? Era um negócio assim, e aí eu falava que era a pensão da Dona Guará, porque era frango, era feijoada, churrasco, maionese, um monte de comida. Aí a gente falava assim, vai vir um missionário aí, né? Porque é tanta comida, porque ia vir mais alguém para comer junto, né? E aí, eu não sei se na sua casa é assim, mas é impressionante como que na mesa, parece que todo mundo já sabe o seu lugar, não é verdade? Todo mundo já senta meio que no mesmo lugar. A minha sogra sempre é a última a sentar, porque ela fica organizando tudo, né? Eu sou sempre o último a sair da mesa, não sei porquê. Acho que o tamanho do pastor já dá para dar uma ideia. Nós dois, pastor. E aí, a gente percebe que quando estamos à mesa, a gente troca, a gente é íntimo, a gente conhece a realidade uns dos outros, e sabemos dos costumes uns dos outros, e foi justamente essa intimidade que fez os discípulos abrirem seus olhos, percebendo que Jesus estava ali com eles o tempo todo.
A igreja precisa ser conhecida na intimidade, por quem está passando lá na porta. Precisamos abrir as nossas portas, mostrar como somos, nos inteirar das histórias uns dos outros, compartilhar da mesa, gente, é muito mais do que dar comida. Não é só dar comida, não é só dar o alimento físico, é servir, é amar, é estar pronto à mesa para compartilhar, para nos conhecermos e nos fazer conhecidos. E eu creio muito, gente, que essa intimidade traz relevância e trará influência para a nossa igreja. Por último, uma igreja influente e relevante renova o seu chamado em Jesus. Uma igreja influente e relevante renova o seu chamado em Jesus. O versículo 33 dá uma ideia do que isso tem significado e que sentido. Diz exatamente assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando eu leio esse texto, essa frase, ou esse versículo, a ideia que eu tenho aqui é de urgência. A ideia que eu tenho aqui é que eu preciso contar isso rápido, o mais rápido possível. Mas existem fatores que fazem uma igreja deixar de ser relevante. Assim como os discípulos abandonaram Jerusalém, pelo menos esses dois, eles não continuaram em Jerusalém com os outros. Abandonaram a sua caminhada, foram em direção a Emaús. Acredito que você consiga imaginar e a gente ser empático a esses dois discípulos, a tristeza que abatia o coração daqueles discípulos. Quando Jesus começa a falar com eles, o versículo fala que a feição deles era de tristeza. E a tristeza, ela tira a gente do foco, ela nos deixa com amargura no coração. Talvez o sentimento deles fosse de frustração, e eles perguntavam: como assim? Jesus, que seria o nosso Redentor, morreu? Que injustiça! Será que ele não era forte o suficiente? A perspectiva que eu tenho aqui é que a caminhada para Emaús era uma caminhada difícil, era uma caminhada triste, era uma caminhada que não estava sendo fácil. E eu fico pensando que, assim como pessoas, quantas igrejas tomam o caminho de Emaús? Quantas igrejas têm tomado o caminho de Emaús? A notícia é que isso não é e nem será uma novidade. Eventualmente isso pode acontecer. E como isso pode acontecer? Eu percebo por algumas questões. Igrejas perdem a sua relevância quando elas olham apenas para si mesmas. Igrejas perdem a sua relevância quando olham apenas para dentro e não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo lá fora. Igrejas perdem sua relevância quando elas perdem seu foco, quando elas não entendem, quando elas não têm uma visão clara e definida do que elas são e do que elas precisam ser e fazer. Eu achei muito interessante eu abrir o aplicativo para pegar o boletim, e lá está claro lá a visão, a missão, os valores da igreja. A gente precisa ter isso claro, focado, a gente precisa conhecer isso, a gente precisa entender isso, porque isso vai trazer unidade, isso vai trazer a relevância para a gente. Vamos ser mais influentes quando todos entenderem o que cada um tem que ser e fazer. Igrejas perdem a sua relevância quando se deixam abater pela tristeza. E como a gente viveu tempos tristes esses últimos meses. Muitas igrejas passando momentos difíceis. Eu sei de uma história no Rio, pastor, que uma igreja batista fechou porque os membros que mais podiam contribuir para a igreja, que se envolviam com a igreja, estavam na igreja, não era uma igreja grande, uma igreja pequena, mas os membros pegaram Covid e faleceram. E a igreja precisou fechar as portas porque não tinha mais recurso para pagar nem a conta de luz.
Estamos vivendo tempos de tristeza. Estamos vivendo tempos tristes. Mas nós, como igreja, não nos podemos abater pela tristeza. Passaremos por momentos difíceis, mas não seremos abalados. Passaremos por lutas, mas continuemos em pé, em fé, porque vai passar. Igrejas perdem sua relevância quando limitam suas ações apenas às questões financeiras. E é uma coisa que eu tenho aprendido e que eu tenho visto. Eu tenho 40 anos, e desses 40 anos eu vivo o contexto de igreja. Fui apresentado logo que nasci numa igreja batista, e vivo esse contexto de igreja. Então já tenho um pouquinho de experiência para dizer para você que os recursos, eles sempre seguirão a visão. É incrível, gente. Eu já vi coisas acontecerem de maneiras incríveis, mas porque havia uma visão. Porque quando não há visão, não há como ter recurso. Porque a gente precisa entender aonde nós queremos chegar. Eu vi aqui o pastor falando sobre a visão corajosa dos irmãos em fazer a questão de segurança da igreja. Eu tenho certeza, pastor, que vocês vão pagar isso antes do tempo. Porque há uma visão. Porque há um contexto onde vamos chegar, onde queremos fazer, e isso é para o bem de vocês, isso é para o bem daqueles que vão visitar a igreja. Estaremos dando segurança para as pessoas. Olha, você pode ir na minha igreja que lá você está seguro. Vocês entendem isso, gente? A gente viveu uma situação na igreja da Barra que foi assim, para mim foi incrível. A gente fez uma mudança de um lugar para o outro, fizemos uma obra em tempo recorde, uma reforma de um lugar. A igreja estava toda bonitinha, toda bonita. Pastor Marcos esteve lá na igreja da Barra algumas vezes. E aí, a igreja toda bonita e tudo. Quando estava chegando perto do final do ano, do culto de final do ano, por algumas questões de erro de cálculo ali, o telhado deu uma cedida. E aí, no que o telhado deu uma cedida, o gesso deu uma barrigada. E aí ficamos naquela apreensão. E agora? O que a gente faz? Cancela o culto do dia 31? Não cancela? Aí foi aquela decisão difícil que aí a equipe, os pastores, a diretoria da igreja tem que fazer. Ou a gente faz ou não faz. Pela fé a gente tomou a decisão de fazer. Irmãos, naquele dia, uma pessoa visitou a igreja, que ela não tem o costume de ir, mas ela foi naquele dia, e naquele dia ela fez uma oferta que cobriu todo o conserto do telhado. E não foi barato não, gente. E não foi barato não. Aí a gente pensa, e se a gente não tivesse feito o culto? A pessoa não iria. Entende? Então, gente, a perspectiva financeira não pode limitar as ações da igreja. Ao contrário, a visão da igreja trará os recursos, e assim a gente prosseguirá na nossa relevância e na nossa influência. Igrejas perdem sua relevância quando perdem a esperança, e igrejas perdem sua relevância quando ela deixa de amar. Como que a igreja então renova o seu chamado? Ela vai renovar o seu chamado quando a igreja redescobre Jesus, porque Jesus é o centro. Quando os discípulos se dão conta de que Jesus estava ali, o tempo todo com eles, tudo muda. Cai por terra toda individualidade, o foco é retomado, a alegria é estabelecida e o senso de urgência em compartilhar a novidade era tão forte que eles saem imediatamente para Jerusalém. Tudo muda, gente. Quando Jesus é o centro, quando Ele é o centro da nossa vida, quando Ele traz a nossa relevância, tudo muda. É coragem em vez de medo, retorno em vez de fuga, fé em vez de descrença, esperança em vez de desespero, consciência crítica em vez de fatalismo frente ao poder, liberdade em vez de opressão, e em vez da má notícia da morte, a boa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Essa era a boa notícia. Essa é a boa notícia que temos e que precisamos compartilhar. Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
Jesus renova o nosso chamado a sermos influentes e relevantes nesse tempo. Para que uma igreja seja relevante, assim, vou concluindo, ela precisa ser cheia de pessoas relevantes. A gente não pode terciarizar para a instituição para fazer as coisas. A gente não pode terciarizar para os líderes o papel que é de todos, o papel de todos nós. E a relevância da igreja passa pela minha, passa pela sua relevância, aonde quer que nós estejamos. Eu preciso me aproximar das pessoas, eu preciso confrontá-las com a mensagem do Evangelho, compartilhar da mesa com eles e sermos renovados por Jesus todos os dias, para que a nossa missão seja esta de ser influentes e relevantes na sociedade que estamos inseridos. Essa é a missão que temos para hoje, para agora. E é nesse sentido que devemos apoiar a nossa relevância nesse tempo. Eu quero orar por você, quero pedir para que você pudesse fechar os seus olhos, para que haja uma breve reflexão, para que você possa processar um pouco daquilo que nós compartilhamos aqui, daquilo que nós colocamos, daquilo que nós abordamos a partir do contexto bíblico, daquilo que o próprio Senhor Jesus falou para nós. Irmãos, uma igreja relevante e influente passa por membros relevantes e influentes, passa por pessoas relevantes e influentes. Mas não é uma influência que acontece por conta dos nossos recursos, por conta da nossa boa instrução acadêmica, por conta do nosso bom relacionamento na sociedade. A influência que estamos falando aqui, querido, é aquela que parte do alto, é aquela que vem do Senhor para a sua vida. E é tudo que você precisa para você, de fato, exercer a influência de forma relevante. Para quem está ao seu lado, para quem convive com você, para quem compartilha da mesa de trabalho com você às vezes, de quem está na sua frente na cadeira da escola, ou atrás ou do lado. E o desafio hoje para você, querido e querida, é aceitar esse desafio de ser relevante, aceitar esse desafio de ser influentes a partir de Jesus. E eu quero orar muito por aqueles que desejam isso no seu coração, que reconhecem que talvez estavam percebendo isso de maneira equivocada, ou que reconhecem que se distanciaram um pouco daquela paixão em compartilhar do Evangelho, assim como aqueles homens ficaram completamente cheios de vigor e de esperança quando entenderam quem era Jesus e partiram imediatamente para Jerusalém. Eu creio que é desse jeito que a gente precisa viver o Evangelho, como se a gente precisasse compartilhar hoje, agora, a mensagem do Cristo que ressuscitou, que nos salvou e que nos ama. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você aceita esse desafio de ser influente e relevante para essa sociedade, eu gostaria muito de orar por você, mas eu gostaria de que esse gesto fosse de alguma forma materializado, para que haja um marco. Eu creio que é muito importante para a gente, para a nossa caminhada cristã, nós termos marcos, sabe? Algo que marque a nossa caminhada. A gente lembra do nosso
batismo, a gente lembra da nossa conversão, a gente lembra de uma mensagem que foi dita num determinado dia, a gente lembra de várias coisas. Eu gostaria de que esse dia fosse um dia que fosse marcado no seu coração e que você lembrasse. Então, por isso eu peço algo corajoso. Eu sei que eu estou sendo ousado aqui, mas eu estou confiando na sua coragem, para que você, se você deseja ser relevante e influente para a sociedade que estamos, eu gostaria que você pudesse ficar de pé, para eu orar por você. Há alguém aqui? Que Deus abençoe, que Deus abençoe, aqui dos lados, que Deus abençoe, lá atrás, em cima, que Deus abençoe, minha irmãzinha ali, que Deus abençoe a senhora, ali também, aqui na frente, aqui, mais ali, mais lá atrás, que Deus abençoe a cada um que está se levantando, que Deus abençoe, ali também, lá no final, aqui também, aqui na frente, aqui também, há pessoas que estão de forma corajosa, se levantando, porque estão entendendo que precisam influenciar ainda mais a quem está ao seu redor, na sua caminhada, na sua jornada. Há mais alguém que deseja isso? Eu quero orar por você, eu quero compartilhar com você desse momento, eu quero, de alguma forma, que esse momento marque a sua vida, a sua caminhada com Cristo. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Que Deus abençoe a você que está ficando em pé, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, meu querido. Se tem mais alguém, eu quero orar por você. Eu vi ali atrás também se levantando, que Deus abençoe. Quanta gente. Você aí de casa, você também, se você deseja viver esse tempo novo com o Senhor, de influência, de relevância, simbolicamente, levante-se aí onde você está. Se você está em casa, levante-se do seu sofá, da sua cadeira, e se coloque de pé, para que possamos nos colocar diante do Senhor. Nós vamos orar, não vou mais alongar, mas eu quero reconhecer o quanto que o Senhor, nesse momento, possa estar muito feliz com a vida de cada um, com todos aqueles que estão vivendo esse tempo, vivendo esse momento. Tenho certeza de que há alegria no céu também nesse tempo. Assim como teremos hoje, às 18 horas, e você vai participar disso também, nos batismos, reforçando e dando alegria para aqueles que estão começando a caminhada. Eu tenho certeza de que vai ser um dia incrível e abençoado. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e reconhecer o quanto sou pequeno e quanto somos pequenos diante do Senhor, da sua grandeza, do seu poder, e o quanto carecemos da sua graça, Senhor, da sua misericórdia, porque em muitos momentos da nossa vida nós caminhamos exatamente o caminho de Emaús. Nós fizemos exatamente um caminho em que o nosso coração se entristeceu, que nós perdemos o foco, que nós vivenciamos outras realidades, mas hoje, Senhor, estamos nos colocando diante de Ti, reconhecendo que precisamos do Senhor, reconhecendo, Deus, que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, reconhecendo, ó Deus, que precisamos retomar o caminho de Jerusalém, de retomar o caminho, ó Deus, da influência, de retomar o caminho de pregar a mensagem, o Evangelho, e de fato sermos relevantes para essa sociedade, relevantes nesse tempo, e influentes, compartilhando essa grande mensagem que temos, que é o Senhor. Ó Pai, por favor, abençoe tremendamente a vida de cada um, que de forma muito corajosa, e eu reconheço aqui a coragem dos meus irmãos, de estarem em pé. Eu te agradeço, Deus, por ter oportunidade de estar vendo isso, e de viver esse encontro, ou esse reencontro, com o chamado de cada um de nós. Que hoje seja um marco espiritual na vida de cada um que ficou em pé, e que haja uma verdadeira revolução na nossa vida, a partir da nossa vida, na vida desta igreja, dessa cidade, do nosso país e do mundo que estamos inseridos. Que Deus nos abençoe, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra,
que sempre nos confronta e que nos desafia a viver o novo de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.